Graça e paz, amados irmãos e amigos que estão me assistindo nesse momento. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou missionário na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E a exposição bíblica que eu quero fazer ao seu coração nesse dia está em Mateus capítulo 13, versos 53 a 58, exatamente. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, isso, exatamente, a sua Bíblia que está aí, e acompanhe comigo a leitura das Escrituras, que está em Mateus, capítulo 13, 53 a 58. Diz assim: E tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali, e chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: É somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Exatamente. No dia de hoje eu quero falar sobre um tema, um assunto do texto muito importante. Eu quero falar sobre o perigo da incredulidade. Exatamente. Porque aqui em Mateus capítulo 13, nós vimos do verso 1 ao 52 as parábolas do reino de Deus que Jesus expõe a uma multidão e também particularmente aos seus discípulos. Mas agora, no verso 53 a 58, Jesus, ele volta para Nazaré, ele deixa Cafarnaum e volta para Nazaré, a sua cidade natal, onde ele foi criado, onde ele passou os 30 primeiros anos de sua vida. Só que lá em Nazaré, ele foi rejeitado. Agora, eu quero compartilhar um pouquinho com você o contexto. No verso 53, Mateus relata que Jesus tinha se dirigido aos seus discípulos de uma maneira completa e perfeita. Então, depois de todas as explicações, ele para de ensinar e retira-se daquele local. Ao invés de ficar ali esperando os elogios do povo ou a aprovação dos ouvintes, como faziam os religiosos da época, Jesus retirou-se e foi para outras regiões anunciar o reino dos céus. Nos versos 54 a 58, que meditaremos hoje, encontramos Jesus proclamando o reino dos céus em sua terra natal, Nazaré, onde foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Ele estava ministrando na cidade que o acolheu, ele e sua família, depois que voltaram do Egito. Ele sabia que ninguém poderia ficar sem ouvir as boas novas e ver a manifestação do reino dos céus. Pois bem, Mateus relatou que diante de tanta sabedoria e poder, as pessoas, ao invés de aceitarem aquelas manifestações sobrenaturais, se tornaram incrédulas e rejeitaram a Jesus. Eu quero destacar para você quatro fatos sobre a incredulidade do povo de Nazaré. 4 fatos. E a minha oração é que Deus livre você dessa incredulidade que teve os conterrâneos de Jesus. Vamos lá. Número 1, eu quero falar sobre a indesculpabilidade da incredulidade. Exatamente, as desculpas para a incredulidade está aí no verso 54. Eu quero convidar você a verificar. Diz assim: chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que estes se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos?
Nesse tempo, Jesus já havia se manifestado plenamente àquela região de Israel. E havia operado muitos milagres em Cafarnaum, onde ele estava. E Cafarnaum fica a mais ou menos 30 quilômetros de Nazaré. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, quando Jesus estava lá em Cafarnaum, ele curou um paralítico, ele curou a filha de Jairo, ele curou uma mulher com hemorragia, ele curou 2 cegos, ele curou um mudo endemoniado. E diz Mateus 9, verso 26, que depois que ele cura a filha de Jairo, diz que a notícia espalhou-se por toda aquela terra. Isso é, a popularidade de Cristo já era grande ali na região da Galileia, naquela parte de Israel. E diz o verso 54, que aquelas pessoas ficaram maravilhadas com a sabedoria e com o poder de Jesus. Mas infelizmente, eles permaneceram na incredulidade. Exatamente. Muitos admiram a sabedoria de Jesus. Admiram até mesmo os milagres de Jesus. Mas continuam num estado de incredulidade. Não adianta nada essa admiração. Certa vez o pastor Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, ele escreveu assim: é difícil dizer o que deveria nos surpreender mais, a fidelidade de Deus ou a incredulidade de seu povo. Em segundo lugar, eu quero te apresentar a causa da incredulidade. Está aí no verso 55 e 56, quando diz assim, eles começam a perguntar, não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? Só abrindo um parênteses aqui, antes de desenvolver o ponto, só lembrando que Maria não foi virgem a vida inteira. Ela teve mais filhos, não só teve Jesus que foi concebido pelo Espírito Santo, mas está aqui em Mateus 13 o nome dos filhos que ela teve com José. Pois bem, voltemos ao assunto principal. O povo tornou-se incrédulo por causa da origem de Jesus. Exatamente. Por causa da sua origem humilde e simples. Viam-no apenas como carpinteiro, o filho de Maria, cujos irmãos e irmãs eles conheciam. Isso exatamente. Eles tinham preconceito da origem de Jesus. Viam-no como alguém que tocava o negócio de seu pai, como um artesão que trabalhava com madeira e outros materiais duros. Quando eles falam filho de Maria, alguns intérpretes dizem que ou seu pai já tinha falecido, ou de maneira debochada, estavam, em vez de se falar o nome do pai, como todo judeu fazia, citar o nome da mãe, mas como algo de uma maneira ofensiva. Além do mais, Jesus não tinha estudado em escolas rabínicas. Então naquela época, os judeus valorizavam isso. Pessoas que estudavam com os maiores mestres, como por exemplo o apóstolo Paulo, que foi contemporâneo de Jesus, que estudou aos pés de Gamaliel. Por causa disso, essa foi a causa da incredulidade, por causa da origem humilde de Jesus, por causa do ofício de Jesus, por ele não ter sido matriculado e treinado numa escola rabínica. Por causa disso, eles se tornaram incrédulos e não acreditaram em Jesus. Ficaram perplexos, aquela multidão, e fizeram 4 perguntas, questionando: não é este o filho de Maria? Seus irmãos não estão entre nós? Suas irmãs não estão entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? Perplexos, questionaram, fazendo essas perguntas, mas com o coração incrédulo. Isso é uma coisa terrível, terrível. Certa vez, o grande reformador João Calvino, ele escreveu: a nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as coisas boas. É isso. Tome cuidado com a incredulidade. Em terceiro lugar,
eu quero te apresentar a reprovação da incredulidade. No verso 57 diz assim nas Escrituras: e escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. Jesus disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. Deve ser a partir desse texto, talvez, que vem aquela expressão que santo de casa não faz milagre. Parece que é verdade. A sua cidade não creu nele. Os líderes religiosos não creram nele. A familiaridade, em vez de gerar fé, produziu preconceito e incredulidade no coração do povo. Isso é, aquele povo conhecia Jesus, eles viram Jesus crescer ali nos arredores de Nazaré, e essa familiaridade produziu preconceito e incredulidade. Eles ficaram escandalizados, diz o verso 57. O interessante é que o termo escandalizar vem do verbo grego traduzido como ofenderam-se, que significa essencialmente tropeçar, ou ser reduzido, ou ser seduzido e cair em pecado. Isso é, eles ficaram ofendidos. Eles ficaram ofendidos pela sabedoria e o poder de Jesus. Eles ficaram profundamente contrariados e ofendidos e não aceitaram a mensagem de Jesus e ficaram escandalizados. O pastor John MacArthur, explicando essa expressão que aconteceu com esse povo, diz assim: os moradores de Nazaré estavam profundamente ofendidos pelo fato de Jesus colocar-se a si mesmo como um grande mestre em função de seu passado simples, sua instrução formal limitada e sua falta de uma posição religiosa oficialmente sancionada. Por causa disso, ele foi rejeitado e o povo tornou-se incrédulo. Quarto fato que eu quero te apresentar: as consequências da incredulidade. O verso 58 diz assim: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Jesus enfrentou a incredulidade deles e ali não realizou muitos milagres. Marcos capítulo 6, verso 5, que é um texto paralelo narrando a mesma história, diz que alguns poucos doentes foram curados. Enfermos deixaram de ser curados e pecadores deixaram de ser perdoados por causa da incredulidade deles. Isso é terrível. Essa é uma consequência da incredulidade. Os comentaristas da Bíblia de Estudo de Genebra, eles escrevendo sobre esse episódio, eles escreveram assim: Jesus fez poucos milagres em Nazaré, não porque ele precisava de fé das pessoas para dar a ele o poder, mas porque milagres sem fé são contraproducentes. Jesus não fazia milagres para fazer com que as pessoas tivessem fé, mas para direcioná-las e confirmá-las. Exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é, Jesus não depende da fé humana para poder fazer alguma coisa. Isso é, Jesus ele não é escravizado pela vontade humana para manifestar o seu poder. Mas Jesus ele realiza milagres para confirmar a fé no coração das pessoas e realizar aquilo que só Ele pode fazer. Pois bem, eu quero concluir com uma palavra de advertência. A incredulidade leva à condenação. É isso mesmo, meu amigo. A incredulidade leva à condenação. Tome cuidado. Não tenha um coração como o desse povo de Nazaré. Por exemplo, em João capítulo 3, verso 18 e 19, Jesus está conversando com Nicodemos e ele fala algo muito sério. Ele diz assim, Jesus está falando sobre a salvação, sobre a sua missão, e ele diz assim: quem nele crê, isso é, crer em Jesus, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E ele diz assim: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz,
pois suas obras eram más. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, Jesus, ele mostra uma lista para o apóstolo João daqueles que serão condenados. E João, ele registra dizendo o seguinte: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nessa lista estão os incrédulos, aqueles que não creram em Jesus. Serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, como Jesus já tinha falado nas parábolas do trigo e joio e na parábola da rede. Pois bem, espero que você tenha entendido essa mensagem. Mas eu quero terminar com 5 aplicações para a nossa vida pessoal. Primeiro, prepara-se. Também seremos rejeitados por pessoas da nossa cidade, família e até amigos. Assim como Jesus foi rejeitado pelos seus conterrâneos, pessoas da sua cidade, nós também seremos rejeitados. Entenda isso. Você será rejeitado quando você, como verdadeiro discípulo, começar a falar do verdadeiro evangelho na sua cidade. Você será rejeitado como Jesus foi. Cuidado com a admiração sem fé. Muitos admiram o que Jesus ensinou. Muitos admiram as palavras de Jesus, mas sem fé, essa admiração não serve para nada. Para nada. Admiração sem fé não serve para nada. Cuidado com a familiaridade com o sagrado. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas crescem familiarizadas sobre informações sobre Jesus. Mas isso para muitos não tem sentido nenhum. Cresceram com toda a informação, com todo o conhecimento, mas não temem esse nome. Não adianta nada. Não adianta nada. Quarto, cuidado com o conhecimento divorciado da fé. Não adianta conhecer a Bíblia, as principais doutrinas bíblicas, a história do cristianismo, a história da igreja. Não adianta nada conhecer as palavras de Jesus, mas que seja separado da verdadeira fé nele. Você precisa crer em Jesus. Você precisa confiar em Jesus. E não apenas ter conhecimento na cabeça, mas precisa ter uma fé latente no coração. Cuidado ao rejeitar os verdadeiros mensageiros do Evangelho. A cidade de Nazaré rejeitou o principal pregador do Evangelho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tome muito cuidado ao rejeitar os verdadeiros mensageiros do Evangelho. Estamos aqui para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus, que livra as pessoas da condenação, que liberta da incredulidade e que dá a verdadeira salvação para as pessoas. Você entendeu? Então quero convidá-lo nesse momento a deixar toda a sua incredulidade e a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Tu és o Deus da verdade, que nos revela a verdade, que está exclusivamente e somente em Jesus Cristo. Ó Deus, liberta cada um que assistirá esse vídeo da incredulidade. Liberte-os, ó Deus, e converta-os, ó Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça alcance e chame cada um para a salvação, libertando-os da incredulidade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, pois sabemos que o Senhor tem poder para fazer isso no coração de todo ser humano. Nós oramos e te agradecemos porque um dia o Senhor nos libertou da incredulidade. E te agradecemos de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.